Entramos num outro bloco de 8 versículos, tomara que a gente consiga fazer todos eles. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista é alguém que reconhece que Deus havia lhe feito muito bem, mas eu acho que todas nós também podemos falar a mesma coisa. Alguma vez Deus fez mal a você? Nunca, nunca em tempo algum. No convívio com as pessoas é muito comum sermos feridos e ferirmos, porque nós sim fazemos mal para as pessoas, né? Nós somos tóxicos. Hoje a moda é você buscar toxicidade nos outros, nos relacionamentos, né? Todo mundo, será que essa pessoa é abusiva? Será que essa pessoa é tóxica? Ou eu fui criado por uma mãe, eu escuto falar muito isso, relatos assim, minha mãe era narcisista, eu sofri muito porque a criação que ela me deu era assim, era assado, né? Nós estamos numa geração mimizenta, né? A moda é colocar defeito nos pais. E ninguém olha para si para ver a sua toxicidade, porque nós fazemos mal às pessoas, nós ferimos, e todos nós temos esse potencial de ferir, né? Por isso que viver o perdão é uma prática diária, não é algo que aconteceu lá no passado, por exemplo. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu precisei liberar perdão para o meu pai, e aquele perdão custou muito, porque eu estava vestida das minhas opiniões, das minhas razões, de tudo que ele tinha feito. Mas o perdão não é uma lição para algum tempo na nossa vida, é para todos os dias. Perdão é algo que você vai ter que conceder todos os dias, e vamos precisar desse perdão todos os dias, né? Então, cristianismo, na prática, é perdoar. O primeiro ponto do cristianismo é esse. Você entender que o outro é pecador, vai falhar, vai errar, mas você também é pecador e vai precisar de perdão. Então você faz essa troca, né? É uma troca. Mas o mesmo não acontece no nosso principal relacionamento, que é o relacionamento com Deus. Ele nunca vai nos fazer mal. Que glorioso isso, né? Então o salmista fala aqui de boca cheia, não é? Fizeste bem ao teu servo. Ou seja, Deus sabe tratar os seus servos. Às vezes nós não sabemos tratar bem uma pessoa que nos faz bem, né? Normalmente nós falhamos mais com as pessoas que mais nos fazem bem. Isso aqui é até um tema de programa, né? Por que nós explodimos com as pessoas que mais nos ajudam? Por que nós traímos as pessoas que mais caminham sinceramente ao nosso lado, que mais torcem por nós? Porque as pessoas que nós mais ferimos são as pessoas que mais cooperam com a nossa vida, que mais nos amam, que dão provas desse amor. Mas Deus nunca vai fazer isso. Aliás, está escrito, né, que ainda ele é tão fiel porque ele não pode ser diferente disso. A natureza dele é fidelidade, é amor, é bondade. Então, ainda que uma pessoa seja infiel, ele não vai pagar com infidelidade, com maldade, porque ele não é isso, né? A pessoa pode colher o que ela plantou, resultado da ação dela que virá, não porque Deus fez o mal para ela. Ele não é mal, né? Isso é tão maravilhoso. E quando eu leio esse versículo, eu me lembro aqui de Policarpo, o bispo de Esmirna, né, que viveu no 1º século. Eu já contei a história dele aqui para vocês. Eu gosto muito dessa história. Ilustra perfeitamente, encaixa aqui perfeitamente. Os cristãos naquela época eram muito perseguidos e punidos com pena de morte, caçados como animais. E numa determinada altura, Policarpo vivia na floresta, lugar distante, isolado de tudo, fugindo, sempre fugindo, né? E ele cuidava dessa igreja, ele foi amado pela igreja de Esmirna por muitos e muitos anos. Mas chegou numa determinada altura, ele falou: eu não vou mais fugir, eu vou ficar exatamente aqui. E ele arrumou a casinha dele e estava ali. E a população fazendo pressão para que todos os cristãos morressem, porque julgavam os cristãos como ateus, porque os cristãos não adoravam os ídolos de Roma, né?
E aí Policarpo foi visitado pelos soldados, né? Visitado entre aspas, né? Ele perseguido e chegou ali. E os soldados gostavam muito dele, porque ele era um senhor, imagina, um homem de 86 anos, doce, gentil, amoroso, justo, que embora fosse maltratado, não revidava os maus tratos. Então os soldados tentaram convencer o Policarpo: por favor, seja sensato, nega Jesus. Olha, é tão difícil assim você falar que César é Senhor e não esse seu Senhor Jesus? E ele: não posso falar que César é meu Senhor. Ele não é meu Senhor, o meu Senhor é Jesus. Pronto, cataram Policarpo, arrastaram Policarpo para falar com o procônsul. E o procônsul também, que já conhecia, porque ele era uma figura conhecidíssima mesmo. Policarpo nega Jesus. Que custa você queimar um incensozinho para Roma aqui, depois você vai lá, pede perdão para Jesus e tudo fica normal, vai ficar bem para você. Não posso fazer isso, não. E ele responde, numa dessas tentativas de fazê-lo negar Jesus, ele responde exatamente isso: por 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor e Ele só tem me feito bem, Ele nunca me fez mal. Como agora eu vou negá-lo? Como agora eu posso fazer um mal tão grande desse ao meu Senhor? Imagina, ele respondeu exatamente esse versículo, né? E claro, no final da história de Policarpo, não sei se vocês se lembram, mas ele foi queimado, né? Num local público. E quando eles falaram: nós vamos colocar fogo em você, então você não vai negar Jesus. Ele: não vou negar. Então nós vamos colocar fogo em você, Policarpo. Ele falou: mas esse fogo que você vai colocar vai durar 1 hora no máximo. Se eu negar Jesus, é um fogo que não vai acabar nunca. Olha só, olha que sensatez, né? E então eu creio que todas nós também precisamos caminhar para conhecer Jesus dessa maneira, com essa intimidade, de não negá-lo em tempo algum, em situação nenhuma, porque nós vamos passar situações difíceis na vida, que talvez não esteja tão declarado assim: nega Jesus, fala que esse ídolo é o seu Deus, ou fala que César é o seu Deus, mas se nega em situações práticas da vida, né? Nós temos todas situações simples do tipo: você vai, olha só como é simples, você pode ir ao clamor e você não vai. O que é isso? Você pode orar, você pode estar ali e pedir pelo povo, sacrificar pelo povo, e você não faz. O que é isso? Não é uma forma de negar? Você pode jejuar pelas pessoas que de repente são tão frágeis na fé, novinhas, não conseguem de repente se entregar, obedecer a palavra, entender a palavra. Você pode lutar por elas e você não faz. Você está negando Jesus da mesma forma. Quando você pode orar, todo mundo pode orar, né? Mas você prefere outras coisas do que estar com Jesus. É uma forma de negá-lo. Então nós negamos hoje de outras formas, mas negamos igual. Fazemos coisas que são feias, que desonram o nosso Senhor, como aqueles que desertavam no passado. Como o Demas e tantos outros, às vezes se permanece dentro da igreja. Você permanece ali com toda a aparência. Parece que tudo está comum, que tudo está normal, perfeito, mas não está, né? Então, Davi fala aqui também, né? Eu costumo falar que é Davi, mas a gente não sabe, né? O bem que Deus faz é segundo a palavra, ou seja, tudo que Ele prometeu nas Escrituras é o que Ele faz. Você já imaginou isso? No sábado, quando nós estávamos na reunião, e a Dona estava explicando sobre essa mulher que Deus idealizou, né? Tem no Univi. De repente você vai assistir essa meditação aqui e vai pensar assim: mas onde está essa reunião? Tem aí no Univi. Acho que o título é esse mesmo, né? A mulher que Deus idealizou. E quando no 6º dia Deus descansa das suas obras, mas Ele para e contempla tudo, e Ele não fala só
costumava falar ao fim do primeiro dia, do segundo dia, ele fala bom, eis que tudo é bom. Agora no sexto dia ele fala o quê? É um superlativo, muito bom, né? Então ali estão inseridos, né, Adão e Eva. O muito bom, eu creio que no contexto geral ficou tudo muito bom porque o ser humano já estava ali. E é algo tão maravilhoso que não pode ser acrescentado nem diminuído, né? Quando nós paramos, que a gente tem esse mesmo jeito de Deus, esse jeito de ser de Deus, de ficar contemplando aquilo que nós fazemos, não é? Quem é que não gosta de arrumar a casa? Aí você dá uma olhadinha assim, não é? Dá aquele prazer. Quando você passa as roupas, bota tudo assim, você olha, né? Eu me lembro quando eu pintava quadros e às vezes eu colocava ele num lugar assim, ficava sentado, resolvia até tomar café olhando, né? É claro que as nossas obras sempre precisam ter um ajuste, não são perfeitas, não dá para falar assim, muito bom, né? Você faz um bolo e isso aqui é muito bom. Não é, porque se tem glúten não é muito bom, se tem açúcar também não pode ser gostoso, não é muito bom, né? Tudo que nós fazemos tem alguma coisa para melhorar, sempre tem uma coisa que pode ser melhorada. Mas na obra de Deus não, quando ele fala muito bom, é realmente muito bom. Não tem mais nada para ser acrescentado. Ninguém pode melhorar aquilo mais. Então, quando ele falou isso, imagina, ele falou a respeito de mim, de você. Você consegue se enxergar dentro desse muito bom? Eu fiquei, puxa vida, eu faço parte desse muito bom. Só que o pecado fez com o ser humano como uma tela. Então, vamos pensar que o pintor, né, ele vai lá e pinta um quadro, o quadro está tão lindo, uma paisagem, ele levou tempo para fazer aquilo, ele colocou todas as técnicas que ele aprendeu, de perspectiva, de profundidade, de luz e sombras, ele fez tudo que ele aprendeu. Ele deu o melhor dele naquela tela, porque cada pintor tem a sua obra-prima. A obra-prima é a sua melhor obra, é a obra que ele coloca tudo que ele aprendeu na vida, é a sua obra-prima, né? E se você analisar os pintores, os artistas, você vai ver que cada um tem aquela obra que é a mais valiosa, que os estudiosos de arte ficam analisando. Vocês não veem como analisa? Quem não entende arte pode mas isso aqui é só uma mulher. Só falta falar assim, eu faria melhor, não é? Não. Quem não entende de arte, de repente não vai ver o que tem ali na Mona Lisa, a técnica que tem ali, né? Mas aí tá aquele quadro lindo, mas chega alguém e pega um balde de tinta e joga naquela tela. Ou pega uma faca e perfura aquela tela. Fez o que com aquela obra? Foi o que o diabo fez em nós, o pecado fez em nós. Deus fez uma bela obra, contemplou essa obra, se admirou do quanto aquilo era bom, perfeito, a excelência estava ali, e de repente, depois de tão pouco tempo, o diabo veio e acabou com aquela obra. Mas Deus se levanta e pega o quê? O que ele faz? Ele pega o quadro e joga fora? Não. Parecia que estava tudo perdido. Em muitos casos, né, um exemplo, quem trabalha com restauração de obras de arte, muitas obras de arte você consegue restaurar. Isso seja na escultura, seja em tela, afrescos, você consegue restaurar. Outras não, elas se perdem para sempre. Deus, quando viu a sua obra estragada, ele não desistiu dela. Ele se levantou e foi buscar uma restauração daquela obra. Ele é restaurador, ninguém restaura como ele. E ele vem caminhando com o homem ao longo dos séculos, buscando amizade de novo, buscando conserto, até chegar o momento dele dar o Senhor Jesus. Então, nós temos, desde a palavra da criação, lá no início, as promessas a respeito de quem nós temos a informação de quem nós éramos,
o propósito para o qual nós fomos criados, nós tomamos conhecimento também do que nós nos tornamos, de quem melhor, né? Nós nos tornamos, mas que na palavra também há a promessa de restauração. Nós não precisamos ficar caídos no nosso pecado, deformados, feios, inúteis, irrecuperáveis. Ninguém precisa. Porque a palavra tem promessa de restauração. E assim com todas as áreas da vida. Não é maravilhoso? Ontem mesmo eu e a Aline, a gente estava conversando de manhã. E a gente falava, né? A obra que Deus faz numa pessoa. De repente ela passou 10, 15, 20 anos perdida. Ela destruiu, ela fez tudo para destruir a sua vida. Mas em um determinado momento o Senhor Jesus vai lá e a alcança. E Ele restaura essa vida, Ele faz essa pessoa viver em 1 ano, 2 anos, aquilo que ela nunca viveu em 50 anos. Isso é maravilhoso demais. Então o salmista fala isso, olha, que Deus faz bem aquele que crê nele. Ele faz bem aquele que busca por Ele. Ele faz conforme a palavra. Tudo que está escrito na palavra. E olha, não são poucas promessas. Nós temos, só de promessas, são mais de 8.000 promessas. Esse Deus está disposto a fazer todas, a cumprir todas essas promessas. Só o que está escrito lá em Êxodo 34:10, né, que nós temos falado tanto nessa campanha. Deus é um ser, é um Deus temível, é um Deus espantosamente grandioso. E Ele está pronto para fazer essas coisas extraordinárias no nosso meio. Imagine, coisas que as pessoas vão olhar e falar assim, não, isso não é possível. Ele quer fazer isso no nosso meio. Já pensou? Nós, pecadores, seres insignificantes, quando você vai orar e vai tentar, né? Não é que você vai mostrar para Deus quem você é, porque Ele já sabe, mas você, na oração, quando eu falo para Deus que eu sou insignificante, que eu sou menor do que essa poeirinha que está aí, a gente luta contra as poeiras todas que estão ao nosso redor. Você assim, meu Deus, eu sou uma poeira dessa, uma poeira perto desse universo tão grande. Quem é o homem? Vamos lá no Salmo 90, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Não é? Nós somos tão insignificantes, mas falar isso pensando, mesmo sendo insignificante, eu tenho o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça, coisa que o diabo não teve. Por isso que o diabo tem inveja de nós, porque ele não teve nada disso. O que nós temos, o que os seres humanos têm, é extraordinário demais. Então ninguém precisa ficar caído, infeliz, prostrado. Ah, não tem jeito para mim. Não. A palavra promete, olha quantas promessas, né, nós temos nessa palavra. Então por quê? Ele faz bem, porque nós temos promessas, nós temos o dever de falar bem do nome dele. Nós servimos a um Deus que só nos faz bem. Então qual é o nosso papel nesse relacionamento? Falar bem do nome dele. Quando eu falo para as pessoas, olha, existe um Deus que pode mudar a sua vida, você não precisa se matar, você não precisa ficar refém dessa depressão, dessa tristeza, desse problema. Existe um Deus que pode te libertar. Olha, Ele deu o seu filho, Ele tem uma palavra, essa é a palavra dele. Eu estou falando bem do seu nome, é assim que Ele quer que eu faça. É a forma que eu tenho de retribuir, né? Tomar o cálice da salvação, eu tomo para mim e levo esse cálice da salvação para outras pessoas. O 66 fala, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois crio nos teus mandamentos. A petição do salmista aqui. Eu quero uma casa. Eu quero uma posição melhor. Eu quero que o Senhor faça justiça com respeito a isso ou aquilo. Não. Qual é a petição dele? Ensina-me, eu preciso ser ensinado. Esse é um pedido constante aqui no Salmo 119. Por quê? Porque o salmista se vê como alguém que precisa de educação e que só Deus pode educá-lo através da sua palavra, através do seu Espírito. Se em algum momento nós nos sentimos seres capacitados, nós já sabemos, nós não teremos essa sede de buscar ser ensinados por Deus. O salmista só busca, ele pede tanto, eu não sei quantas vezes que ele vai falar isso aqui no Salmo 119.
mas vai ser recorrente. Ele vai sempre pedir para ser ensinado. Por quê? É assim que ele se enxerga. Mas isso é algo que vem lá de dentro. Ele não se vê como alguém que sabe. Ele não está se colocando numa posição, porque olha, eu já caminho com Jesus há muitos anos, porque eu já vivi isso, já vivi aquilo. Gente, nós podemos viver 200 anos, 300 anos, 900 anos, ser um Matusalém na vida. Mas não existe uma vida que te garanta, você vai viver 1000 anos e você vai aprender tudo. O único que sabe tudo é Deus. Nenhum ser humano sabe. Nós vamos estar sempre nessa posição de dependentes dele. Nós precisamos dele para aprender. Mas hoje ofende, as pessoas se ofendem quando elas ouvem assim, olha, sua opinião não é importante. O que você acha não é importante. O que Deus acha é importante. O que você acha está escrito lá, todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Então se todo homem é mentiroso, por que a minha opinião é tão importante assim? Se você for no Twitter, principalmente Twitter, né, todas as redes sociais, elas hoje se tornaram palcos para as pessoas mostrarem o quanto elas, são cheias de opiniões, o quanto elas têm conhecimento. Mas o que a respeito do nosso pensamento, do que nós pensamos sobre o mundo, sobre a atualidade, sobre os acontecimentos, sobre a guerra, o que muda realmente de fato no mundo? Será que tem alguém aqui? Eu sei que eu estou falando para pessoas muito inteligentes. Tem esposas aqui que poderiam estar aqui fazendo essa meditação e estariam fazendo muito melhor do que eu. Mas assim, por mais inteligente que você seja, a sua inteligência, será que conseguiria parar a guerra da Ucrânia agora? Será que você teria condição de repente, de se levantar e falar assim, escutem o que eu tenho para falar, eu tenho a solução para o mundo? Não. Você não vai ser capa de um jornal, provavelmente, eu muito menos. O que a gente escreve, fala, pensa, não muda nada, às vezes não muda nem na nossa vida, né? Quanto mais na vida dos outros. E ponto, e tudo bem. Como eu disse, eu até escrevi, lendo o Salmo de Moisés, né? Quando ele fala que o homem é relva, o homem é erva, o homem é grama, o homem é planta que nasce e dura poucas horas, depois ele seca e morre. Mas falar isso para algumas pessoas é ofensivo. O quê? Elas se acham tão importantes. O homem desenvolveu hoje um autoconceito de si mesmo, sabe? Ele precisa ser ouvido, então ele vai para as redes sociais. E tudo que acontece, as pessoas precisam dar opiniões. Se cria perfis para se comentar, né? Comentar no vídeo dos outros, se comentar em tudo quanto é lugar, as pessoas querem falar. Elas acham isso, elas acham aquilo, a respeito disso, a respeito daquilo. Mas a nossa opinião não é importante. Você já parou para pensar que você não sabe quase nada do seu avô, por exemplo, ou do seu bisavô? Por exemplo, meus avós. Eu não sei nada sobre eles. Quando eu nasci, eles já tinham morrido. Eu sei o nome. Pouquíssima coisa mais. Bisavós. Eu sei de uma bisavó. Eu me lembro de algumas vezes ir na casa dela, com a minha avó, que ela morava no interior, e uma vez por ano a minha avó ia, eu era criança e eu era a companhia da minha avó. Então eu lembro da avó Pedrolina, era o nome dela. Era uma índia que foi pega no laço para casar, então eu me lembro do jeito dela ainda de índia, a cor dela, o jeito, o esguio, fala mansa, baixinha. Eu não sei, não lembro o que ela gostava de comer, o que ela pensava, não sei nada. E a tataravó? Piorou, essa não sei. Zero, nada. Então, é provável, por exemplo, se Jesus não voltar, daqui 50 anos, 60 anos, ninguém vai saber nada da gente. Quem nós fomos, o que nós pensávamos, o que a gente gostava. Nada, zero. É isso. Isso é o que o ser humano é. Mas o conhecimento nos incha de tal maneira que a gente começa a achar que é alguma coisa, não é? E o diabo faz questão de alimentar isso.
a sua importância. Nós não somos assim. Nós não somos importantes para esse mundo, nesse contexto. Nós somos importantes para Deus, mas nós também não somos o centro do universo. Essa história que Deus criou tudo para a gente, está escrito outra coisa lá em Romanos. O que está escrito lá? Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, são dele. Amém. Amém. Tipo, Paulo ainda fala, olha, concordem, fala amém aqui agora, que não é para você. As pregações hoje não são cristocêntricas e colocam o homem no lugar, no centro. Jesus é o centro de tudo. Tá, você pensa, mas e a terra? Não, sim, ele preparou a terra para o homem. Deu presentes para o homem. Mas falar que tudo isso é nosso, se fosse nosso, gente, a primeira coisa que tinha era uma escritura. Cadê a escritura? Tá? O que está no seu nome? O que está no meu nome? Desculpa se te ofende isso, mas porque o evangelho hoje é pregado de uma forma que as pessoas, elas quando ouvem a verdade, elas não gostam muito. Então, nós precisamos ter esse bom juízo, um bom conhecimento, não o conhecimento desse mundo, porque o conhecimento desse mundo e até o conhecimento desse evangelho distorcido faz com que as pessoas fiquem inchadas de si mesmas, inchadas dos seus pensamentos. E às vezes nós falamos assim, mas há tanta verdade nesse mundo e eu tenho que tomar cuidado porque o mundo tem tantos paradigmas, as pessoas têm tantos conceitos, preconceitos. Não, eu concordo com você, mas não tenha cuidado só com o mundo que está cheio de verdades, não. Nós produzimos as nossas verdades todos os dias. Você sabia disso? Nós, eu e você, todos os dias nós estamos o tempo todo produzindo pensamentos que nós acreditamos e que nós tomamos como verdade. Quando nós falamos que o diabo é o pai da mentira, o diabo é um ser estupidamente maligno, tremendamente maligno. Ele concebeu o primeiro assassinato na Bíblia. Ele é o pai da mentira porque ele contou a mentira para os anjos, para corromper os anjos. Mas não entenda a mentira só assim, você pegar a verdade e distorcê-la. Você não dizer a verdade já é uma mentira. A mentira é muito mais do que você alterar o que já está falado, que é verdade. Não. Quando você não diz essa verdade, já é uma mentira. Então o diabo, o conceito de pai da mentira, é muito mais profundo do que aquilo que a gente entende. Quando se falta com a verdade, eu fiquei calado. Não, é uma mentira, porque eu deveria ter falado a verdade. Eu não menti, não. Eu não falei isso, eu não falei aquilo. Eu não falei que era nem que não era. Mentiu. Só de ter ficado em silêncio, mentiu. Faltou uma verdade, não é? Mas há mentira em cada ser humano. Há mentira dentro de mim, mentira dentro de você. Você fala assim, não, que isso? Não. A Bíblia fala, todo mundo é mentiroso. E aí? Nós produzimos essa natureza humana que habita em nós, essa natureza. Lembra que nós precisamos entender que o nascido de Deus tem duas naturezas. Ele se move na natureza espiritual e na natureza humana, E essa natureza humana é mentirosa. Essa natureza humana vai contra a verdade o tempo todo. Então, é provável que hoje nós tenhamos acordado com algum conceito que não vem de Deus, que nós precisamos ter esse juízo para separar, sabe? Separar a verdade da mentira dentro de nós. Porque se eu falar que você precisa se preparar para discernir essa verdade da mentira aí fora, você mesmo, eu tenho. Olha, quanta mentira lá fora. E a mentira que há dentro de nós? Quanta mentira há aqui dentro? Que nós precisamos, olha, isso aqui não é a verdade de Deus. Isso aqui é meramente humano.
Isso aqui é do homem caído, isso aqui não faz parte da natureza celestial, divina, que Deus me deu. Então nós precisamos nos vestir para essa luta que nós temos dentro de nós, né? O bom juízo é para fazer um julgamento correto, cuidadoso, que separa o erro, né? O que é errado, o que é certo. Separar o que é palavra humana. Eu coloquei aqui alguns pontos, né, desse versículo. Separar a palavra humana da palavra do homem. A palavra humana da palavra de Deus, perdão. Né? Porque nós estamos com a palavra de Deus em mãos. Nós estamos meditando nessa palavra. Nós queremos muito aprender essa palavra. Mas para que venhamos caminhar nesse terreno que é estritamente espiritual, nós precisamos do Espírito Santo como guia. Sem Ele, nós não vamos conseguir entender essa palavra como deve ser. E nós vamos, de repente, só entender no contexto humano. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos na Rússia, estavam as esposas, e a gente foi até gravar um vídeo, e nós fomos de metrô, né? De metro. Algumas estações de trânsito lá em Moscou, pesado, nós fomos de metro. E cada estação na Rússia é muito grande, tudo não vou dizer que é diferente do que nós conhecemos, embora seja diferente, mas o que mais assusta a gente, além da língua, é que é assim, o formato que as coisas funcionam lá. Como que eu vou explicar isso? Parece que não é comum no Ocidente, né? Quando você viaja para o Oriente, não só a Rússia, mas qualquer país do Oriente, você vai ver que você vai encontrar algumas semelhanças, mas todo o resto é diferente. Por exemplo, vou explicar, não pode ficar, né? Quando eu vim a primeira vez para Portugal, em 1993, era um país diferente, mas havia alguma semelhança com o Brasil. Não sei se vocês sentiram isso, parece que eu estava visitando a casa da minha avó, assim. Tinha alguma coisa assim de antigo em Portugal que lembrava o Brasil. Mas claro, os portugueses chegaram no Brasil, tudo que nós temos, principalmente em Minas Gerais. Muita coisa aqui em Portugal me lembrava das cidades antigas lá de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, né? Parece que a gente estava voltando no tempo, naquele Brasil colonial, porque em Portugal a arquitetura, a comida, não é? Você não se sente tão longe do Brasil aqui em Portugal, é ou não é? Já começa pela língua, por mais que o sotaque seja diferente, mas quando você vai, talvez assim, para o Irã, você procura alguma coisa parecida com o Brasil, mas você não acha, não é? Você vai para determinados países no mundo que você procura alguma coisa que te lembra as suas origens, mas você não acha. Na Rússia do mesmo jeito, você procura, mas não tem nada muito parecido com aquilo, né? Na comida, nas placas, então é tudo muito diferente, né? Mas o que me ajudava naquela saída? Nós ficamos quase o dia inteiro fora, porque eu estava com as esposas, elas não davam vontade, por quê? Elas falavam a língua, elas conheciam aquelas estações, elas sabiam para onde elas estavam indo. Então eu me sentia o quê? Segura, né? Nesse mundo, a palavra é esse guia que o Espírito Santo usa, ou seja, aqui é como se nós estivéssemos num local que nós não temos familiaridade, não pertence mais ao nosso mundo. Imagina isso. Nada aqui pertence ao mundo de Deus. As Escrituras falam que o mundo morreu no diabo. Jaz no maligno. Jaz é o que, gente? Está sepultado no diabo, no maligno. Então, quando você encontra muita consonância entre si e o mundo, tem alguma coisa errada, porque assim, o mundo jaz no maligno. Então eu também acho que não estou muito viva assim, eu também estou meio morta no diabo. Se eu tiver alguma coisa muito parecida com esse mundo, é normal que a gente se sinta um peixe fora d'água aqui. Não há aquela sensação de pertencimento. Você, não é assim? Eu me lembro quando eu me converti, estava estudando.
antes da conversão, eu sentia que eu fazia parte daquelas pessoas. Eu fazia parte daquele grupo. E de repente eu me converti, eu já me senti excluída. Não faço mais parte. Não é assim? Aconteceu com vocês? Do nada, você se sente um peixinho fora d'água. Então, porque você faz parte de um outro mundo. Mas nós estamos aqui. Imagina, nós somos seres extraterrestres vivendo nesse mundo. Então nós precisamos do quê? De quem? De um guia. A palavra é esse guia. Por isso que eu coloquei aqui. Só com o guia da palavra que nós vamos saber separar o que é humano do que é divino. O que são meus sentimentos e o que é um bom sentimento que é colocado em mim pelo Espírito de Deus. Eu sei que o meu coração é altamente corrupto, enganoso, e ele pode produzir sentimentos, ou vai produzir sentimentos que são também enganosos. Como é que eu vou saber separar? Se eu tenho uma fonte que pode produzir corrupção todos os dias e a todo momento, como é que eu vou saber separar? Eu preciso dessa oração. Senhor, me dê bom juízo, me dê conhecimento, o conhecimento verdadeiro que vem de Ti. Porque eu vou ser como essa pessoa. Nesse mundo, a nossa vida, se for 50 anos, 70, 80, 100 anos, nós vamos precisar ser tomados pela mão para caminhar. Quem está te tomando pela mão hoje e te ajuda a caminhar nesse mundo? Eu não posso te tomar pela mão. Eu não posso ficar responsável por uma pessoa, né? Só o Espírito Santo pode fazer isso, é papel dele. E ele quer fazer isso, ele faz isso divinamente. Ele faz isso de forma formidável. Mas nós temos que permitir. Se eu quisesse, naquele momento que estava lá em Moscou, não, eu não vou descer nessa estação. Não, eu não ia descer, mas eu ia me perder. Tudo bem, não quer descer na estação errada. Imagina se eu descesse no lugar errado ali. Eu ia levar horas e horas para me achar. Isso é, se eu me achasse. Porque lá, o que acontece? Como eles viveram, acho que 70 anos no comunismo, muitos prédios são iguais. Tem áreas que você anda assim 15 minutos, parece que você não saiu do lugar, porque todos os prédios são iguais, as árvores são plantadas no mesmo lugar, as janelas são todas do mesmo jeitinho, parece tudo igual, né? Inclusive, eu ouvi histórias de pastores que quando chegaram lá e foram para a igreja, né, eles aprenderam a usar o autocarro, o metro, mas quando estavam voltando e à noite eles se perdiam. E quando eles se perdiam com força, porque não se achava mais, porque está tudo igual. E agora? Acho que era esse prédio. Aí ele olhava para o lado, mas aquele também é igual, eu acho que é aquele, acho que é aquele outro. Ficava assim, né? Então, acontece isso com a gente, né, nessa vida. Às vezes eu posso estar falando aqui para pessoas que estão perdidas assim, tipo. Então, é preciso humildade. O Espírito Santo toma a minha mão e faz eu me encontrar contigo novamente. Eu preciso chegar naquele ponto zero lá, olha, começar de novo. Lembra depois de onde caíste, arrependa-te, né? Nós precisamos, quando estamos perdidas, voltar ao início. Recalcular a rota de novo. Quando nós nos perdemos, o Waze fala, recalculando a rota. Peraí, deixa eu me achar. Não é assim que o Waze faz? Você está aqui e agora você quer chegar naquele lugar, então você precisa, né? Não é assim? Então nós precisamos recalcular a rota, né? Nós precisamos entregar o controle da nossa vida para que o Espírito Santo recalcule essa rota e nos coloque de novo no lugar certo. Esse é o sentido. E para terminar, 2 versículos só hoje. Nós temos muitas comidas nesse mundo, não temos? Eu coloquei o exemplo do alimento aqui. Nós temos muitos alimentos nesse mundo. Mas nem toda comida faz bem para todo mundo. Eu posso gostar de camarão e posso me alimentar com camarão, não seria um problema. Mas eu posso ter uma amiga que, se a comida que foi feita ali e a colher passou no camarão e passou na comida dela,
já pode dar uma crise alérgica nela e ela vai para o hospital e quase morrer. Vocês já viram casos assim, não é? Então, camarão é comida para mim, mas não pode ser comida para o outro. Porque para mim pode ser delicioso, um grande alimento. Para o outro pode ser um veneno. Então eu preciso saber o que é adequado para mim. Eu preciso ter esse bom juízo, esse discernimento, esse conhecimento, de me expor à palavra de Deus e deixar que Ele conduza a minha vida com os alimentos corretos. O que eu preciso? Vai ter um dia que nós vamos precisar de chazinho, de biscoitinho, bem levinho, porque o fígado não está muito bem. Não é assim? Mas vai ter um outro dia que você vai comer o mocotó e olha, tudo ótimo, né? Mas como é que nós sabemos disso? Quando nós observamos o nosso corpo, né? Quem não observa a si mesmo, não observa o seu corpo, vai estar consumindo coisas que fazem mal. E ela vai adoecer. Então, nós precisamos de bom juízo até para saber com que nós devemos nos alimentar. E eu estou falando isso no sentido espiritual. O que talvez é bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para mim. Às vezes uma pessoa fica maravilhada com uma determinada palavra, né? Mas a outra já está num outro nível, que aquela palavra é papinha. Paulo fala isso sobre a condição. Lembra? Ele falou, eu queria estar dando para vocês alimento sólido, mas eu estou tendo que dar papinha. Então, há uma diferença. Havia uma diferença entre uma igreja e outra naquele tempo. O que ele escreveu para a igreja em Éfeso foi de um nível, o que ele escreveu para a igreja em Corinto. Corinto foi outro nível. Você vê assim, né? Dá para ver porque as pessoas estão em situações diferentes. Você tem noção do que você precisa comer agora? Você precisa se alimentar, o que você precisa fazer para a sua vida espiritual? E não é porque tem muitos anos, não. Quem dera se a gente pudesse falar assim, porque fulano tem muito tempo na jornada com Jesus, porque é evangélica há 200 anos, porque essa pessoa, não. Às vezes ela está caminhando com Jesus há muito tempo, mas caminhando na denominação, não está propriamente caminhando com Jesus. Ela é nominal. Espiritualmente ela está lá atrás. Então, nós precisamos nos ver em que ponto da caminhada nós estamos e o que nós precisamos. Porque o Espírito Santo é esse revelador. Assim como o exame de sangue. Por que os médicos pedem sempre análises? Porque nós podemos sentar diante do médico e falar assim, né? Tá tudo bem comigo, doutor. Não estou sentindo nada. Não é? Tá ótimo. E o médico, eu acredito que você esteja bem, mas vamos fazer um exame de sangue? E aí sai o resultado, o exame de sangue. Tá com anemia, tá com a inflamação aqui, acolá, não sei o que. Poxa vida, tem tudo isso para corrigir? Porque o seu exame de sangue vai dizer a realidade. Assim como Jesus disse, os nossos frutos falam de quem nós somos. Não são as nossas folhas. Aquela figueira foi condenada por Jesus a morrer, a secar. Por quê? Porque ela tinha que mostrar frutos. Ela mostrou folhas. Foi um erro dela. Se ela não tivesse mostrado nada, tudo bem, né? Ela poderia ter, nem folha e nem fruto. E ela estaria sendo honesta com ela mesma.